Vamos então dando continuidade ao nosso estudo no livro O que é o Espiritismo, hoje, ainda no capítulo 1, Diálogo com o Cético, e ele aqui questionando a respeito da diferença entre os espíritos. De acordo com a numeração que nós fizemos aqui das questões, nós vamos falar na questão 30 ainda dessa divergência de pensamentos e de atos entre os espíritos. Então, na semana passada, o nosso amigo questionou justamente a Kardec essa diferença que existe entre os espíritos. E nos foi explicado a situação de que, de acordo com o tempo em que foram criados e de acordo com o caminho que estão percorrendo, né? Nós estamos em estágios diferentes. Consequentemente, temos conceitos e pensamentos diferentes. Como Kardec disse aqui ao companheiro na questão anterior, cada qual fala de conformidade com suas ideias e a miúde, né? Então, cada um se expressa de acordo com o seu conhecimento. Boa tarde, Lusitana, seja bem-vinda. E aí, mais adiante, ainda Kardec nos diz, né? Assim é que se aprende a distinguir a verdade da impostura. É o que se obtém o meio de afastar decisivamente os espíritos embusteiros. Né? Quer dizer, a ciência espírita, ela requer estudos pertinazes e minuciosas observações. Então, Kardec vem nos chamando a atenção aqui para isso, para que a gente possa diferenciar bons espíritos de espíritos ainda em estado de ignorância, ainda zombeteiros, né? E aí ele finaliza o estudo da semana passada dizendo: então o bom senso faz justiça às falsas doutrinas. Muito bem, né? Boa tarde, Deise, seja bem-vinda. Aí o nosso amigo cético pergunta, né, continua questionando a Kardec a respeito de informações sobre a doutrina e perguntas assim bem inteligentes. E né, número 30 ele diz assim: minha observação subsiste sempre quanto às questões científicas que têm sido submetidas aos espíritos, né? Porque doutrina espírita é ciência. Então, ele continua: a divergência de opiniões sobre as teorias que separam os homens da ciência deixam-nos na incerteza. Ou seja, vamos raciocinando diante do que foi dito na semana passada, que cada qual fala de conformidade com as suas ideias e a miúde, e aqui então o nosso amigo vem perguntar justamente isso, né? Ou seja, aqueles que não são homens da ciência vêm com teorias diferentes dos homens da ciência. Lógico, não é? Se você for me perguntar a mim a opinião sobre determinado assunto, eu vou dar aquilo que eu tenho conhecimento. Se você vai perguntar a um cientista o mesmo assunto, ele vai falar com as palavras de um cientista. De repente as coisas serão ditas da mesma maneira, só que com palavras diferentes. E poderá haver também, sim, as divergências, como nos fala aqui o amigo. E ele continua ainda na pergunta: como nem todos têm o mesmo grau de cultura, compreendo que não possam ter para nós a opinião dos que sabem. Está bem claro isso aí, né? Até em relação ao exemplo que eu dei aqui a meu respeito. Se não é possível evidenciar, quem tem razão? Aí é uma boa pergunta, né? Porque você vai questionar alguma coisa a mim, que não sou cientista, e alguém que seja cientista, as respostas podem vir diferentes. E aí, como nós vamos questionar, como nós vamos identificar quem é que está certo, eu ou o cientista? Aí, ele ainda termina a questão dizendo assim: assim, tanto vale nos dirigirmos aos homens quanto aos espíritos.
Ele estava fazendo aí uma referência em relação à diferença de opiniões existentes relacionados lá aos estudos científicos dentro da doutrina. E aí Kardec vem explicar de maneira, como sempre, inteligente, né? Porque não foi tirando assim as ideias dos seus conceitos, mas sim de uma observação e de uma análise que ele sempre fez. E aí ele nos diz: também este raciocínio é uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do Espiritismo. E a pessoa que cuida é encontrar nele um meio cômodo de saber e descobrir tudo, está indo em grave erro. Então, olha só, doutrina espírita, e ele vai falar isso mais adiante, não foi trazida para nós para responder às nossas questões, nem nos ensinar nada a respeito daquilo que nós precisamos estudar, pesquisar, analisar e aí chegar à resposta certa. Os espíritos não estão à nossa disposição para nos trazer tudo prontinho, mastigadinho. Que aí seria muito fácil, né? Qualquer dúvida que eu tenho, vou escrever lá para a espiritualidade. Qualquer problema que surja, vou escrever para a espiritualidade. E aí, os espíritos, vamos dizer que eles responderiam, né? Muitos têm condição de responder, porque eles têm uma visão maior do que a nossa. Tem uma amplidão maior de conhecimentos, porque estão libertos do corpo. Nada os impede de ver tudo. É depender aí da sua condição de ver. Então ficaria muito fácil para nós, né? Por isso Kardec diz assim. Então essa questão de achar que os espíritos, né? Pois é verdade, né, Dudu? Já fizeram um grande favor a Kardec e outro favor a Chico, de deixar que essas informações nos chegassem, aquilo que é necessário a gente saber, e é claro que não pode ser tudo também muito mastigadinho, porque a gente precisa desenvolver o raciocínio. Nós precisamos desenvolver o nosso lado de pesquisador também, né? Um espírito, para ser perfeito, ele não pode saber tudo trazido de informação do outro. Um espírito perfeito, ele tem que ter os seus conhecimentos através do seu próprio esforço, né? Aí, seria muito fácil, né? A gente, em vez de fazer uma faculdade, já comprar logo o diploma e pronto. Pegava um livro, trazia o livro que já tem tudo informadinho e saía por aí fazendo, ensinando. Não é assim, né? Isso aí é fruto do nosso conhecimento. É por isso que Kardec sempre diz, e é uma lei da doutrina, a importância do estudo na nossa vida. Nós não podemos nos esquecer disso e parar nunca. Estamos sempre que estarmos estudando, buscando mais informações, analisando as informações que vão chegando, separando aquilo que a gente acha que está de acordo, né, com os ensinos que nós já temos de Jesus e da doutrina espírita, e aquilo que não vem a gente joga fora, mas parar nunca, né? O progresso, ele é indefinido. Então, quanto mais você vai sabendo, conhecimento também, porque conhecimento faz parte do progresso. Então, quanto mais você vai sabendo, mais você precisa saber e mais você tem que buscar o conhecimento, né? Porque a gente vai resolvendo certas questões e conforme a gente vai aprendendo algumas coisas, isso que a gente já vai aprendendo, forçosamente já vai nos intuindo a buscar mais informações, que aquilo já não nos satisfaz. E aí, então, Kardec ainda continua dizendo, os espíritos não estão encarregados de nos trazer os conhecimentos por inteiro. E a gente vê muitas questões lá no Livro dos Espíritos, até o próprio Kardec, quando ele perguntava, boa tarde, Dourado, seja bem-vindo. Quando ele fazia perguntas que ainda não estava, né, dentro da nossa capacidade de buscarmos
ou que estivesse mesmo dentro da nossa capacidade, mas que necessitasse aí de um estudo mais profundo nosso, de um esforço nosso, eles dizem lá, eles falam lá, né? Explicam lá, isso aí vocês têm que procurar, nós não podemos falar assim, dar de bandeja, não era muito fácil, né? E aí Kardec diz, seria efetivamente muito cômodo apenas pedir para receber. Seria muito fácil, então vamos lá, doença tal, vamos lá nos espíritos. Espíritos, quais os remédios que a gente pode usar para curar a doença tal? Passar lá o formulário completo, pronto, vai lá e cura. Que vantagem teria? Né? Que mérito teríamos? Vantagens até poderia ter muito, mas que mérito teríamos, né? E aí, é o que ele está dizendo aqui. Aí ele continua, evitado estaria assim o trabalho de investigação, ou seja, como nós iríamos desenvolver o nosso cérebro, como nós iríamos desenvolver o nosso pensamento. Boa tarde, Julinha, seja bem-vinda. Se já chegasse com tudo pronto para nós, não teríamos trabalho de pensar. E com certeza nosso cérebro pararia, enferrujaria. A determinação, diz Kardec, a determinação divina, porém, é que trabalhemos e que exercitemos a mente. É uma das respostas lá na Lei de Trabalho no Livro dos Espíritos. Qual a importância do trabalho na nossa vida, né? Por que Deus, vamos dizer assim, criou o trabalho? Para que a gente não se enferrujasse. Porque se você ficar parado, você vai enferrujar física e mentalmente. Você tem que estar sempre colocando o teu cérebro em funcionamento. E o teu corpo físico também. Hoje em dia, aí, qual é? Você vai no... É a primeira coisa que ele te pergunta. Você vai lá para ver um problema completamente diferente, uma coisa que você nem está imaginando. A primeira pergunta que os médicos fazem: qual é a sua movimentação diária? Né? O que você faz para se exercitar? Então, e aí, se você não faz nada, o primeiro conselho que vem: qualquer receita, seja cardiologista, ginecologista, urologista, neurologista, até o dentista, ele chega para você e fala, tem que caminhar. Porque esse exercício físico que a gente faz é que vai estimular os nossos órgãos físicos, né? O nosso corpo. E o estudo, e a pesquisa, e a observação é que vai nos ajudar no desenvolvimento do nosso cérebro, dos nossos neurônios, para que ele não se enferrujem. E aí Kardec diz, só a tal preço, ou seja, através desse exercício físico e exercício mental, só a esse preço adquirimos ciência. Os espíritos não vêm livrar-nos dessa necessidade. Então, isso aí é trabalho nosso. Sônia, seja bem-vinda. Boa noite, Mônica. Bem-vinda. Então, isso aí é trabalho nosso, necessidade nossa e trabalho nosso. Irmos buscar, descobrir aquilo para a nossa sobrevivência. E aí ele diz, eles são o que são e o Espiritismo tem por finalidade estudá-los, a fim de conhecer pela analogia o que viremos a ser algum dia, e não trazer-nos o que está oculto, ou revelar as coisas antes do devido tempo. Isso é muito importante. Essa fala de Kardec aqui, principalmente nos dias atuais. Né? Aí é que a gente vê Kardec, em momento nenhum, ele está ultrapassado ou ele está superado, como dizem alguns por aí. Essa fala é importantíssima, olha só. Os espíritos, né, eles são o que são e o Espiritismo tem por finalidade estudá-los.
os ensinamentos não vão chegar para nós de bandeja prontinha. É dever dos adeptos do Espiritismo e esse conhecimento, né, do que viremos a ser algum dia, e não de que isso venha tudo prontinho, tirar o que está oculto, ou revelar as coisas que ainda não temos necessidade de saber. Os espíritos não são, diz Kardec, também informantes do futuro das criaturas. Isso é importantíssimo. E uma coisa que Kardec vai dizer aqui. Espiritismo, doutrina espírita, ela não veio para trazer soluções a problemas que cabem ao homem buscar, e nem trazer, e nem tem como objetivo, pelo fato dela ter comunicação com a espiritualidade, com espíritos que sabem muita coisa, eles não têm o dever, nem é trabalho deles, virem nos dizer o que vai nos acontecer no futuro. Isso não teria nenhum valor para nós nessa nossa caminhada em busca do progresso. É por isso que quando você vai conversar com um espírito sério, com um espírito que tem esse bom senso, que tem noção do que é verdade, ele jamais vai te dizer o que vai te acontecer amanhã. Nós temos exemplos assim lá na nossa casa espírita, porque nós temos um trabalho lá de receituário, onde nós podemos escrever aos espíritos para pedir conselhos, né? Perguntar o que a gente quiser. Você tem liberdade para perguntar o que quiser. Muitas perguntas não deveriam ser feitas, mas a gente até entende a falta do conhecimento das criaturas de achar que os espíritos têm obrigação de responder tudo. E é engraçado que quando a resposta vem, e não vem de acordo com o que as pessoas esperavam, ou seja, uma resposta direta, né, daquilo que elas perguntaram, elas acham que a espiritualidade não leu a carta direitinho, não entendeu o que eles perguntaram. Eles esquecem que muitas das vezes a resposta eles não podem ou não devem dar muito claramente. É necessário que a gente tenha o trabalho de entender a mensagem. Eles sempre dão uma mensagem. É como se fosse assim, eles dão uma dica, mas não dão a resposta clara. Eles dão uma dica, um conselho, pensa, analisa, né, diante lá da situação que a gente está querendo saber. Então eles não têm essa obrigação. Kardec está sendo claro aqui. Eles não são informantes do futuro de ninguém. Isso não nos é dado o poder de saber no estado em que nos encontramos, no estágio em que nos encontramos. Muitos de nós, se fôssemos saber o que vai nos acontecer amanhã, não aguentaríamos. Também isso está bem claro lá no Livro dos Espíritos, né? O que a gente precisa saber é isso, que nós já sabemos, somos espíritos imortais e que o nosso futuro depende do que nós estamos fazendo hoje. Então, se eu quero saber qual vai ser o meu futuro, basta que eu analise os meus atos do hoje, do presente. O que eu estou fazendo, né? Com as oportunidades que eu recebo, com o conhecimento que está me chegando. O que eu estou fazendo com isso tudo, com esse mundo de informações que me chegam? Como é que eu estou me colocando diante dessa informação, principalmente essa de que eu sou um espírito imortal, de que eu não pertenço a esse mundo material, mas sim ao mundo espiritual. Então que eu estou aqui utilizando esses bens materiais, tudo que é material, que aqui está, para me proporcionar facilidade, meios de caminhar para o mundo espiritual, de evoluir espiritualmente. Não, eu preciso ter noção disso, consciência disso, né?
Dudu escreve: o nosso olhar para dentro de mim e para fora, o que eu tenho a fazer de melhor. Eu me analisando, eu vou me analisando e eu mesma vou descobrir qual vai ser o meu futuro. Porque a informação principal nós já temos. Qual é? Que você vive sobre a lei de causa e efeito. Todos nós. Não tem um ser, não tem nada neste universo de Deus que não seja regido por essa lei. A lei de causa e efeito. Ou seja, tudo o que você faz vai lhe trazer... eu entendi. Vai lhe trazer consequências. Ora, se eu sei que eu vivo sobre essa lei, né, de que os meus atos vão me trazer consequências, então se eu quero trabalhar um futuro bom para mim, um futuro tranquilo, um futuro de paz, que eu vivo sonhando com ele, né? Obrigada, Deise, mas as explicações são da doutrina espírita, né? Kardec falando isso aqui para nós. Então, se eu quero futuro em paz, vivenciar a paz que eu tanto sonho agora, que eu tanto peço, que eu tanto quero, a felicidade, eu tenho que trabalhar para isso. E agora? Aliás, tinha que ser a partir de ontem, né? Quanto mais tempo a gente demora, mais atrasado a gente vai ficando. Então é eu trabalhar para o meu futuro. Então, se eu estou me esforçando hoje para agir dentro dos ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para mim, e eu estou aqui me esforçando para vivenciá-los, que é independente, que não tem nada a ver com religião, são ensinos morais, são ensinos de amor ao próximo, são ensinamentos de como deve ser o homem de bem. E nós fomos criados para sermos homem de bem. Não importa a religião que professemos. A doutrina espírita é muito clara e é muito bonito isso. A gente não pode misturar religião com esse lado moral, misturar da maneira que as pessoas querem misturar. É óbvio que se você está vivenciando os ensinamentos morais que o Cristo deixou, porque ele não deixou religião, ele nos deixou lições de como sermos homens de bem, que é o nosso objetivo, que é o nosso destino. Aí as pessoas é que foram partindo daí e criando religiões tal, religião B, religião C, e aí que você tem que agir assim, assim, assim. Mas a gente tem que ir lá e fazer uma comparação. Isso está de acordo com o que o Cristo ensinou? Não. Então, eu não vou viver. Eu não vou fazer. Isso aqui na religião tal diz que você tem que fazer isso, isso, isso. Tá de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou, que é o meu governador? Que é o meu mestre, que é o meu guia? Não está de acordo. Então eu não tenho que vivenciar. Mas se você não fizer isso, você vai ser punido, castigado. Mentira. Mentira, porque Jesus em momento nenhum disse isso. O que nós aprendemos com ele foi que vamos sofrer as consequências dos nossos atos. Então, é uma questão de inteligência, de raciocínio lógico. Se eu quero consequências boas, basta que eu, a partir de agora, causar coisas boas. Que as minhas causas sejam boas para que os efeitos sejam bons. É isso que a doutrina vem nos ensinando, é isso que Kardec diz aqui. Então, eu não preciso perguntar aos espíritos qual vai ser o meu futuro. Porque eles, com certeza, vão dizer para mim assim: filha, vai depender do que você está fazendo agora. O teu futuro é o hoje. O que você está fazendo hoje vai ser o seu futuro. É assim que eles falam para nós. Eles não vão dizer: você vai morrer amanhã, você vai ganhar na loteria depois da manhã, ou você vai viver 100 anos. Não, eles não vão dizer isso para nós. Isso não interessa. Porque a gente tem que trabalhar o nosso lado moral, né? E aí ele continua assim, quem quer que deles pretenda obter a chave de certos segredos, né, dos espíritos, tirar segredos dos espíritos, prepare-se para terríveis ações que os espíritos burlões não deixarão de proporcionar. Aí a gente vê a criatura, né, acontece muito isso.
as criaturas chegam à casa espírita. Aí chegam lá, e vão para o atendimento fraterno, né? Primeira vez. Porque eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Aí a gente esclarece, né? Qual é o caminho que ela tem que seguir? O que ela precisa fazer? Principalmente a questão do estudo, para se informar. Porque você tendo o conhecimento, você mesmo acha as suas respostas. Isso aconteceu comigo e creio que tem acontecido com todos vocês aí. Quando a gente vai e busca o conhecimento, vai realmente se entender, se conhecer, saber mesmo quem realmente é, nós vamos encontrando as respostas para os nossos questionamentos. Com certeza. Então eu não preciso ficar perturbando os espíritos com isso. Se eu chego lá e aí vou em busca disso, e aí é quando a gente vê as criaturas não encontram, dentro da casa espírita, não encontram isso. Aí saem e vão embora. Umas ainda dizem assim, esse centro é muito fraco. Não tem fenômenos, não tem consultas, não tem isso, não tem aquilo. Muito bem. Aí o que eles caem? É o que Kardec está dizendo aqui, ó. Vão sofrer decepções, aqueles que vêm atrás disso, e vão ser usados por espíritos burlões. Com certeza. Porque aí eles estão em busca disso, né, de resposta. E espírito para responder tem. Espírito sério não. Mas espírito inferior, espírito brincalhão, espírito que está a fim de curtir com a nossa cara, tem de montão. Como existe encarnado, existe desencarnado também. Né? Não existe aí os encarnados que adoram ficar brincando, encarnando, né? Gozando com a nossa cara? Desencarnado também. Não é porque desencarnou que virou santinho, não. Né? Ele também quer. Então aí o que essas criaturas fazem? Vão atrás desses lugares em que a gente encontra lá panfletos, né? Placas, espírito tal está aqui para resolver todos os seus problemas. Sabe do teu passado, sabe do teu futuro, vai trazer o seu amor em 3 dias, vai resolver o seu problema da casa, da moradia, vai resolver o seu problema do carro, vai te trazer isso, vai te trazer, e ainda tem uns que prometem até que te dá os números da Mega Sena. Quem são esses espíritos? Né? São os espíritos brincalhões. E aí eles vão mesmo responder as suas perguntas, achando, e você vai acreditar, e vai entrar por um cano muito, muito grande, né? Por quê? Espírito sério, espírito responsável não se propõe a isso. Aqueles que se propõem são os brincalhões, e brincalhões eles não estão falando verdade, eles estão falando brincadeiras. Numa palavra, diz Kardec, o espiritismo é uma ciência de observação e não uma ciência de adivinhação ou de especulação. Muito claro isso aqui que Kardec deixa para nós. Espiritismo é uma ciência de observação, de estudo, de pesquisas, de análise. Não é ciência relacionada com adivinhação. Então, se você vem buscar no Espiritismo resposta para as suas perguntas sérias em relação à sua vida, em relação ao que você é, o que você precisa, você vai encontrar. Para as dúvidas que você vive, né, os conflitos que nós temos, nós vamos encontrar. Agora, se a gente vem para o Espiritismo para buscar, pedir aos espíritos que nos dizem, boa noite, Wagner, seja bem-vindo, que nos dizem, né, o nosso futuro, o que vai nos acontecer amanhã, com certeza não é a doutrina espírita que você deve procurar. E Kardec diz, estudamo-la para conhecer a função das individualidades do mundo invisível, as relações existentes entre nós e elas, e sua ação oculta sobre o mundo visível, e não pela vantagem material que delas pudéssemos tirar. Então a doutrina espírita, ela veio, né? Todos vão desencarnar, já é um bom negócio, né, Wagner? Você só não sabe quando, né? Tá bom, já é
Já é uma boa previsão. 50% da previsão você já trouxe. Depois você traz o resto, né? Então, olha só, o que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte, né? O estudo da doutrina espírita, né? Esse conhecimento, isso que nós estamos fazendo aqui, ela vem trazer condições para cada um de nós de conhecermos o mundo invisível. Um dos pontos, né? Para que a gente possa entender esse relacionamento que existe entre nós e eles, e esse mundo. Porque existe, sempre existiu e sempre vai existir. Mesmo independente de doutrina espírita. Antes da doutrina, essa comunicação, essa interação sempre existiu. E não veio para nos trazer vantagens sobre a nossa caminhada aí rapidinho, né? Para nos dar tudo prontinho de bandeja. Está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou por que Deus já nos criou, não nos criou prontinhos. Perfeitos, mais ou menos assim a pergunta, né? Perfeitinhos, já sabedor de tudo. E aí a resposta dos Espíritos: não terias mérito. Então Deus, na sua misericórdia e na sua inteligência, Ele fez dessa maneira para que cada um de nós tivesse os próprios méritos pelos seus esforços em busca dessa melhoria, dessa perfeição. E a gente pode ter uma ideia disso na nossa vida material mesmo, né? Quando a gente batalha para conseguir alguma coisa, seja lá o que for, quando a gente se esforça para conseguir algo, ou que seja obter um objeto material, ou mesmo uma profissão melhor, né? Melhorar de vida, quando nós conseguimos isso através do nosso esforço, nossa, é muito valoroso. Nós nos sentimos assim muito fortes. Agora, quando as coisas vêm prontinha, a gente nem dá muito valor. Podem prestar atenção nisso. Foi com muita facilidade. E aí a gente não dá aquele valor daquilo que a gente conseguiu com muita luta, com muito sacrifício, né? Você pode ver, um exemplo que eu vejo por conta do meu meio, né? Do meu meio profissional. Uma criatura que faz lá o seu pré-vestibular e consegue, né? Obrigada, Angelina, vai com Deus, volte sempre. Uma criatura que faz o seu vestibular, estuda, se esforça e consegue passar e entrar na faculdade, nossa, ele faz uma faculdade maravilhosa. Porque ele valoriza o esforço que ele fez e continua se esforçando para ficar cada vez melhor dentro daquilo que ele se propôs. Agora, aquele companheirinho, né, aquele aluninho que entrou por vias ilícitas, que eu não estou falando nada demais aqui porque a gente sabe que acontece isso mesmo, aquele que entrou por vias ilícitas, podem observar, ele não valoriza. Ele não está nem aí, porque ele conseguiu com muita facilidade. Não teve que lutar para conseguir aquilo. Então é nesse sentido, assim, uma comparação bem esdrúxula, mas é para a gente poder entender que é a nossa caminhada aqui em busca da perfeição. Então Deus não quer que a gente seja marionetezinhas prontinhas na mão dele para ele manipular para lá e para cá, né? Que nós sejamos individualidades, como ele fala aqui para nós. E que tenhamos a formação do nosso caráter, da nossa personalidade, e nós mesmos busquemos a nossa melhoria. Então, quando todos nós formos homens de bem, já tivermos lá atingido esse estágio de perfeição em relação a esse planeta Terra que nós estamos, vamos estar juntos e assim, um parabenizando o outro, e um feliz pela vitória do outro. Nossa, você conseguiu. Nossa, eu consegui. Nossa, nós conseguimos. Lutamos tanto naquele planeta, né? A gente vai estar lá, eu imagino que a gente vai estar lá assim, reunidos, conversando dessa maneira. Nossa, lutamos tanto, passamos por tantas dores, passamos por tantas dificuldades, por tantas lutas, mas nós vencemos. Nós estamos aqui. E agora estamos aqui vivenciando a paz, a felicidade que nós buscamos durante
toda essa longa caminhada que nós realizamos nesse planeta. Bom, eu pelo menos imagino que a gente vai estar assim, né? E vivendo aquela felicidade que só a vida superior, sem esses pesos, sem esses sentimentos negativos ainda, sem esses vícios que ainda nos fazem assim tão pesados, tão grosseiros, a gente livre disso tudo pelo esforço. Então vai ter muito mais valor tanto para nós como para Deus. E aí então Kardec continua dizendo para nós aqui, sobre esse ponto, não há espírito cuja observação deixe de apresentar utilidade. Todos proporcionam conhecimentos novos. Suas imperfeições, seus defeitos, sua incapacidade, a própria ignorância constituem outros tantos motivos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. Está aqui. Então é o que ele disse ali, ó. E sua ação oculta sobre o mundo visível, e não pela vantagem material que delas pudéssemos tirar. Então nós vamos contar com esses espíritos para nos orientar. Não é? O que nós fizemos aqui quando iniciamos o nosso trabalho, a nossa prece. O que a gente pede na nossa prece? A gente não pede que o espírito venha e fala tudo no nosso ouvidinho aqui e a gente vai repetir igual papagaio, não. Mas a gente pede que sejamos intuídos e que o nosso estudo esteja sempre de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Jesus. Que vamos ser amparados assim aqui, qualquer um de nós que faz um estudo, né? Que nós possamos ser amparados aqui, orientados pelos espíritos superiores, para que o nosso estudo seja realizado da maneira correta. E as informações que forem passadas estejam bem aproveitadas. A gente se preparou para isso. Né? Então, vamos fazer um estudo? Vamos. Então a gente vai pegar o livro, vai ler aqui, vai ler um ali, o outro ali, vai buscando informações aqui sobre esse assunto. O tema é esse, então vamos lá no Livro dos Espíritos, ler alguma coisa, vamos lá no Evangelho, ler outra coisa. Então a gente armazena conhecimento na nossa memória, no nosso cérebro, para que na hora que a gente está aqui, né, com todo carinho, com toda boa vontade, com todo amor realizando a tarefa, os espíritos possam nos intuir daquilo que é necessário que a gente fale. E eles intuem sim. Agora isso não significa que eles estão passando tudo prontinho, não, porque se eu não tivesse me preparado, se nós não nos prepararmos para qualquer estudo que a gente vai fazer, meus amigos, nem Divaldo conseguiu. Né? A gente conhece a história do Divaldo, que estava lá, tinha que fazer um estudo, e ele achou que na hora Joana de Ângeles, né, que é a sua mentora, lhe daria todas as informações. Estava cansado, não quis se preparar para o estudo. E aí, quando chegou na hora de fazer a palestra, cadê que saía alguma coisa? Ele falava daqui, esperando Joana falar para ele, e nada. E aí ele questionou, né, a Joana, pô, você não vai me ajudar? E ela respondeu para ele, não, quem tinha que fazer a palestra era você, não era eu? Não sou eu? Então, se você tinha que ter se preparado, não se preparou, problema é seu. Né? É a mesma história do aluno que vai fazer a prova, né, e pede a Deus ajuda. Se ele estudar, se ele armazenar conhecimento, com certeza na hora da prova ele vai ser ajudado sim, vai ser amparado sim. Está lá fazendo as questões, os espíritos vão acalmá-lo, vão fazer com que ele se lembre de tudo que ele estudou. É assim que a coisa funciona. Agora, se o aluno não estuda nada e na hora quer fazer até simpatia, né, para poder conseguir realizar uma prova boa, mas não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque os espíritos vão até querer ajudar, mas de onde eles vão tirar material para ajudar a esse companheiro, a esse aluno? Não tem como, né? Obrigada, Deise, vai com Deus, minha querida. Muita paz para você também. Volte.
Então é nesse sentido aqui que o Kardec está falando a mesma coisa aqui para nós, né? Então ele diz, né, suas imperfeições, seus defeitos, suas incapacidades, a própria ignorância, são de natureza íntima desse mundo. Quando não são eles que nos instruem, somos nós que nos instruímos estudando-os, como sucede ao estudarmos os costumes de um povo que não conhecemos. Então a gente precisa também ter o conhecimento de como é esse mundo invisível, até para que a gente possa se beneficiar da ajuda deles. Como são esses espíritos? É o que Kardec está nos informando aqui. E aí ele termina dizendo essa questão, dizendo: quanto aos espíritos cultos, esses muito nos ensinam, mas dentro dos limites do possível, ou seja, dentro daquilo que nós necessitamos, não do que nós achamos que precisamos, mas dentro do que é necessário para nós. A informação vem. Ele diz: não se lhes perguntar o que não pode ou não deve ser revelado. É preciso contentarmos-nos com o que dizem. O desejo de ir além, olha só, isso aqui está acontecendo muito hoje em dia dentro do meio espírita. O desejo de ir além expõe-nos a mistificações de espíritos levianos, dispostos sempre a tudo responder. Aquilo que nós falamos lá no início do nosso estudo. Ensina-nos a experiência, o grau de confiança que lhes devemos dispensar. Então, se a gente tem um espírito que vem nos ensinando tudo de bandeja, cuidado, abra o olho. Não é um espírito bom. Ele está se aproveitando da nossa vaidade, do nosso sentimento de querer saber tudo. E aí vem nos trazendo informações equivocadas. É por isso que a gente está vendo sair aí um monte de livro, né, mesmo com títulos de romance, mas cheio de equívocos em relação à verdade da espiritualidade, a verdade desse mundo espiritual. Então a gente está vendo aí absurdos sendo escritos, sendo editados, vendidos e com título lá ainda por cima de livro espírita. Significa que aquilo que tem ali, né, doutrina espírita, e quando a gente vai ler, meus amigos, a gente chega a cair durinha para trás assim, porque não tem nada de espiritismo ali. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Pensar muito bem o que a gente quer saber dos espíritos. O que nós vamos perguntar aos espíritos, se vai ter utilidade para o estágio em que nós nos encontramos. Ou seja, qual é o meu objetivo atual? Buscar a minha reforma íntima. Me transformar num homem de bem. Retirar de mim todos os vícios, todas as más inclinações e deixar florescer as virtudes. Deixar florescer as potências que Deus colocou em mim quando me criou lá como princípio inteligente. É isso que nós precisamos no momento. E o nosso planeta, no estágio atual, como ele se encontra no processo de transição para passar a planeta de regeneração, nós sabemos que quem não estiver com esse propósito, ou seja, de se transformar num homem de bem, de vencer as suas más inclinações, de vencer as suas más tendências, não vão continuar aqui. Vão ser, nós temos informação disso lá no livro A Gênese, lá nos últimos capítulos, se não me engano, capítulo 18, onde ele fala lá dos sinais do tempo, né? Quando ele fala lá das mudanças, e chegou o tempo de mudança, não tem como mais esperar. Tudo o que nós precisávamos saber para
realizarmos essa reforma, essa transformação, a gente já tem. Informação é o que não nos falta. Nós não podemos reclamar. Deus nos outorgou tudo, mandou tudo bonitinho aí, em várias épocas e de várias maneiras, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Né? Boa tarde, boa noite, Balco, seja bem-vindo, meu amigo. Então, se nós não temos se não estamos fazendo isso, não podemos culpar a Deus. É nossa culpa. Que estamos, por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo, querendo ficar mais importante até do que Deus, querendo saber mais ainda do que nos é necessário agora, e aí estamos deixando de realizar aquilo que é o nosso dever no momento. Porque nós acabamos de ler aqui, nós lemos isso no Livro dos Espíritos, a gente lê isso no Evangelho, a gente lê no Céu e Inferno, em toda a codificação na Revista Espírita. Então, muitas vezes, Kardec lá dizendo: nós não estamos impedidos de ter o conhecimento total de nada. Todos nós temos o direito de conhecermos tudo. Para Deus não existe mistério, não existe nada nesse universo que não esteja aberto para nosso conhecimento. O que existe ainda são os nossos limites. Nós ainda somos limitados para determinados conhecimentos. Então não adianta ficarmos nas especulações, não adianta ficarmos nas divagações, porque aí é o que Kardec falou aqui para nós hoje. Nós vamos ser envolvidos por esses espíritos embusteiros que vão nos enganar e a gente vai se afundar. Então a gente está sendo orientado a respeito disso, não é? Está aqui os conselhos, está aqui o que é o caminho, está aqui o que a gente precisa fazer. E aí a gente não faz. E aí vem as consequências. E as consequências normalmente são dolorosas. Aí a gente chora, reclama e se revolta com Deus. Não é justo. Não é justo. Então o que a gente está precisando no momento é parar, refletir em cima disso que Kardec está dizendo para nós aqui. Nesse livro que muitos esquecem de estudar, né? Muito prazer, Yannick. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né? Não sei o teu nick, não dá para definir aí se é menino ou menina, mas seja muito bem-vindo. Pena que você chegou assim já no nosso finalzinho de estudo. Tá legal, muito prazer. Lá no nosso finalzinho de estudo. É porque esses termos assim que não são portugueses eu não tenho muito conhecimento, né? O Doraldo coloca para nós: muitos espíritos tidos como embusteiros o são devido à preguiça, à ignorância na busca da verdade. Isso os conduz à insensatez. Com certeza, é o que Kardec falou aqui, né, Dorado? Se você não procura o conhecimento, se você não procura se atualizar, se você não procura conhecer a verdade, você vai ficando dessa maneira. Mas aí, como você quer, né? Você tem, porque o fato de você estar desencarnado e de você não ter o conhecimento não impede que você seja inteligente. Inteligência você tem, mesmo sendo embusteiro, só que aí vai usar a inteligência para esses embustes, por falta do conhecimento. É verdade, é isso aí. Os nossos dias, Simone, são quartas e sextas-feiras, às 18 horas. Tá? Na quarta-feira nós estudamos o livro que é o Espiritismo, e na sexta-feira nós estamos lá no início do livro dos Espíritos. Então é verdade, é isso aí. E os espíritos, né, porque são inferiores, eu costumo muito dizer isso, porque a doutrina nos ensina isso. Não significa que ele seja, por ele ser inferior, por ele ser embusteiro, por ele ser preguiçoso, não significa que ele seja burro. É ignorância da verdade. Mas não significa que ele seja burro, que ele não saiba manipular, né? Ele está livre do corpo também.
E ele sabe que ele pode influenciar aqueles que estão aqui encarnados. Basta que a gente dê uma brechinha. Então eles vêm, com certeza, eles vêm. E na situação em que eles estão, eles ainda conhecem melhor ainda as nossas fragilidades. Porque é aquilo que nós falamos no início, eles têm uma visão maior do que a nossa. Então eles conhecem pontos fracos. E é ali que eles atacam. E se nós não tivermos lá vigilantes, né, naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, o vigiar e o orai, e todo mundo pensa que Jesus falou vigiar e o orai é ficar na igreja rezando, ou na casa espírita rezando. Não, não é isso não. Vigiar é estar atento a isso que nos é ensinado. Ver os meus atos, as minhas atitudes. Isso é o vigiar. Né? Olhar a nós mesmos, ver o que eu estou fazendo com tudo isso que eu estou recebendo para ser um homem de bem. Eu estou respondendo aquilo que está me sendo passado? É isso que eu preciso fazer. Não no livro do Espírito nós ainda vamos estudar, mas a gente sempre fala aqui, né? Na questão, acho que é 919, eu não guardo muito o número de questão, não. Isso aí, o orar é isso mesmo, Dudu, bem lembrado. O orar é ter a fé raciocinada. O orar não é pegar um texto e ficar lá rezando, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 10 não sei o quê, 10 não sei... Não, não é isso não. O orar é ter a fé raciocinada, de conversar com Deus. E para você ter essa fé raciocinada, você precisa vir buscar o conhecimento. Quando Jesus disse isso, é nesse sentido que ele estava querendo dizer. Muitos levam isso para, você tem que ficar o dia inteiro se vigiando e rezando. Rezando o dia inteiro. Não, não é isso. Que é isso? Com isso você não vai crescer, não vai evoluir nada. Você tem sim é que trabalhar. Trabalhar o corpo, como nós falamos no início, trabalhar a mente, buscar o conhecimento para saber o que você tem que fazer para ser feliz e perfeito, que esse é o nosso destino. E a doutrina nos ensina que é por aí, essa palavrinha linda aí que Dudu colocou aí, caridade, que não é também o que muita gente pensa que é caridade, é doar as nossas roupas velhas, é doar os nossos móveis que a gente já não quer mais, o dinheirinho lá no sinal, dar esmolas. Isso não é caridade não, hein, gente? Isso não é caridade não. Dividir o que a gente tem com um irmão que não tem, isso é dever. Isso é dever. Então, dar cesta básica, leite em pó, fazer doações em instituições, isso não é caridade. Isso é dever. É nossa obrigação. Caridade é isso que o Dudu colocou ali, ó. Famoso BIP. Famoso BIP, questão, se eu não me engano, 866. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E nós não vemos lá a resposta dos espíritos dizendo assim, você tem que dar 10% do teu salário, ou você tem que dar uma lata de leite em pó, ou você tem que dar roupa. Não tem nada disso escrito. Lá está escrito, você tem que ser benevolente com o seu próximo. Você tem que ser indulgente para as dificuldades do outro, porque você também precisa que ele seja com você. E você tem que perdoar. E isso tudo inclui, né, para a gente fechar aqui o nosso estudo, isso tudo inclui o último ensinamento que Jesus nos deixou aqui. Ou seja, amai-vos como eu vos amei. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Se nós partirmos daí, desse ensinamento, nossos problemas estão solucionados. Se fizermos, se praticarmos esse ensinamento, ou seja, nos amarmos como irmãos que somos, né? Mas o amor puro, o amor verdadeiro, o amor sem interesse, né? E se eu fizer ao outro, né, com quem eu convivo, a quem está junto a mim, ao mundo que eu vivo, se eu fizer tudo aquilo que eu quero que o outro me faça, nós estaremos, isso aí, Balt, você completou, como sempre, né, a nossa sintonia. Nós estaremos no caminho da felicidade que a gente tanto busca aqui e ainda não encontra.
né? Dudu diz que não se cobra nada de quem não tem. O necessitado precisa de amor, de luz, de Jesus no coração. É verdade. E é esse amor que a gente precisa ter conosco, como Jesus nos ensinou, para que a gente possa desenvolver esse amor em nós, para que a gente possa passar para o nosso próximo. Meus queridos, nós estamos encerrando os nossos estudos, agradecendo aí a participação de todos. Hoje um feriado, né? E as pessoas e a gente aqui reunidos para falar de doutrina espírita, desses ensinamentos que são assim importantes para todos nós. A gente só tem a agradecer a Deus a oportunidade, agradecer a Jesus, agradecer a essa lei do progresso maravilhosa que nos deu essa oportunidade, né, de ter essa aparelhagem aqui. Nossa, como que isso é bom, né? E a gente poder estar aqui, mesmo no conforto do nosso lar, tendo essa oportunidade de estudarmos, de trocarmos ideia, de trocarmos experiências, porque é isso que a gente precisa fazer. Fechado num casulo, ninguém progride. Nosso progresso está justamente nessa troca de ideias, nessa troca de informação que a gente vai fazendo um com o outro. E que a doutrina nos ensina muito bem como fazer, né? Bendita a doutrina espírita.